Olá, o programa Vida em Conexão está no ar. A nossa entrevistada de hoje é a cantora Carla Meirelles. Ela vai compartilhar um pouco da sua história e da sua incrível experiência com Deus. Você não pode perder. Oi, Carla, tudo bem? Olá, pastora. Seja bem-vinda no Vida em Conexão. É um prazer te receber aqui nesse dia para a gente conversar um pouco sobre a sua vida, compartilhar um pouco do seu testemunho com a gente. E eu queria começar o programa perguntando para você como foi a sua infância. Você passou por alguns momentos difíceis na sua infância não foi uma infância colorida como de várias crianças. Conta um pouco para a gente. Na realidade, quando eu era criança, né, os meus pais eles eram do Vale do Amanhecer. E quando eu ia para a casa das minhas tias, né, eu sempre ia para a igreja. Então, na realidade, eu sempre vivi isso. Eu ia para... Você vivia dois mundos diferentes. E assim, eu sempre fui muito assim, punida pela questão de querer ir para a igreja e, não, né, e os meus pais sempre indo para o Vale do Amanhecer. E na realidade, assim, eu fui muito mais podada nessa questão espiritual, né? E deixei de ser beneficiada muitas vezes pelos meus pais por conta disso, né? Por essa opção de querer servir a Deus e tudo mais, mas que foi um desejo que sempre brotou desde criança. E você então tomou uma decisão de frequentar a igreja, mesmo contra a vontade dos seus pais. Você tinha quantos anos? Nossa, eu uns 5, 6 anos de idade. Era bem pequena. Nessa idade, assim, eu já sentia a presença do Espírito Santo de Deus, né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja e eu fui batizada com o Espírito Santo ainda criança, então, assim, o Espírito Santo me marcou muito forte. Então, eu cresci, assim, nesse ambiente de dois mundos diferentes, e isso daí foi um grande peso para mim, assim, no meu relacionamento familiar com os meus pais. E como é que seus pais, você falou que você acabou sofrendo algumas coisas, inclusive perdas, né? Porque, querendo ou não, você desagradou um desejo deles, desagradou, na verdade, uma cultura familiar, né, que sua família tinha. Isso. E o que você sentiu como uma criança? Você não tinha conhecimento nenhum, né, do todo. Eu acho que você era uma criança que gostava daquele ambiente e pedia para estar naquele ambiente, né? E o ambiente, talvez, que você se encontrava não era um ambiente que você se sentia à vontade, você talvez não se sentisse tão bem. E quais foram as perdas que mais te marcaram? Você lembra de alguma coisa que aconteceu que você falou, nossa, eu lembro desse dia, porque era algo, pode ser algo bem simples talvez, mas algo que te marcou, né? Então, eu me lembro muito, assim, de sempre pedir para o meu pai algumas coisas, assim, na minha casa nunca faltou condições, assim, do meu pai me dar uma vida tranquila, né? Mas eu sempre queria alguma coisa, como criança, como adolescente, sair, algum tênis, algum sapato diferente, perfume, essas coisas de jovens, de adolescentes, né? Então, muitas vezes o meu pai, ele falava assim, vai trabalhar, né? Vai trabalhar e tal, não sei o quê. Mas isso eu já indo para a igreja, já contra a vontade deles. Então, assim, a resistência que eu tinha sempre na minha casa era mais uma questão, assim, de ser deixada mais por último, de não atenderem, assim, as minhas necessidades, né, diferentes. E emocionais também? Emocionais, demais, você sentia assim. Um pouco de, talvez, abandono, mesmo tendo eles em casa, você não tinha uma relação? Assim, a minha relação com meu pai, na realidade, ela é boa hoje, mas ela nunca foi boa, assim. Eu sempre tive o meu pai como uma figura má para mim, né? Eu não sentia aquele amor de pai, aquela liberdade que hoje a gente pode encontrar em Deus, né? Que as pessoas hoje que se sentem sozinha ou que acham que não tem um pai hoje, mas Deus, ele é o nosso pai que cuida. Então, assim, hoje eu encontrei esse pai que é o meu Deus. Então, assim, eu sentia muita falta dessa necessidade de um pai carinhoso, brincalhão, pra gente passear, se divertir. Essa era a minha necessidade de criança e de adolescente. E que ao longo, né, da vida que eu cresci, me prejudicou um pouco com relação ao meu relacionamento com Deus, porque eu achava assim, eu não vou pedir nada para Deus, eu não vou falar muito com Deus, porque Deus não vai me atender. E às vezes acaba sendo um reflexo, né? Aí eu não me sentia acolhida pelo meu pai, pela minha mãe. Então, assim, eu cresci um pouco assim,
nesse ambiente assim. E você começou a cantar muito cedo, né? Foi. A música entrou na sua vida quando? Foi até através da música que te encantou na igreja também? Ou como é que foi a música na sua vida? Então, quando eu ia para a igreja quando eu era criança, que eu via todos cantando, aquela coisa linda, então eu era muito tocada. Então eu tudo assim, eu cresci, quando eu via propaganda na televisão, qualquer coisa, já parava, já cantava, eu gostava muito de música, né? E creio que a igreja foi o alvo principal, assim, para o meu ministério hoje, para o que Deus me deu, a minha missão e tudo mais. E foi isso, foi através da igreja mesmo, foi vendo os louvores, coral, então isso me chamou muita atenção. E quando você realmente começou a cantar, assim, que você realmente falou, não, eu vou seguir essa carreira, é isso que eu quero para minha vida? Ao longo da minha adolescência eu cantei na igreja, né, em coral, equipe de louvor, essas coisas. Mas quando eu decidi mesmo, foi em 2011 que eu fui com as minhas próprias forças, eu fui caminhando para gravar um CD. Na realidade eu nem queria gravar um CD, mas como era promessa de Deus mesmo, então Deus ele foi encaminhando algumas coisas. Foi um CD que eu fiz assim com muito custo, eu nem estava trabalhando na época, meu pai nem me ajudava, nem nada. E eu fui nesse produtor, né, conversei com ele, expliquei, falei assim, olha, Deus tem uma promessa na minha vida, eu quero fazer a obra, faz um preço mais barato para mim, não sei o quê, parará. Então, aí fizemos um acordo, ele dividiu lá em várias vezes, de uma forma facilitada, e Deus começou a abrir as portas. Aí eu me lembro que eu cheguei para falar com meu pai, né, meu pai assim e tal, tem como o senhor me ajudar? Aí ele, não tem como te ajudar não sei o quê. E não me enche o saco mais não. Aí eu respirei fundo, aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vou jejuar 3 dias e depois eu vou conversar com ele novamente. Aí eu jejuei 3 dias e aí liguei pro meu pai de novo, eu falei assim, oi pai, tudo bem com o senhor? Então, eu tô ligando novamente para ver se não existe a possibilidade realmente do senhor me ajudar em alguma parte, assim, assado, com cheques e tal. Aí ele, tá bom, minha filha, quantos que você quer? Quantos cheques você quer? Vamos se encontrar que eu vou te dar esses cheques. E aí eu dei glória a Deus e saí feliz ao encontro dele, sabe? E aí Deus foi abençoando. Isso foi em 2011, foi quando eu comecei a gravar o meu CD. E aí sua carreira, na verdade, começou ali, né? E aí começou ali, assim, independente, né? Deus revelou, assim, para você em grandes momentos na sua vida. E você nunca deixou esses problemas, eles te abaterem. Você sempre foi uma pessoa de fé, sempre foi uma pessoa de coragem. E você aprendeu isso com alguém ou você sentia isso dentro de você mesmo? Você falava, não, eu sei que Deus está ali para me proteger. Nesses momentos de dificuldade só vieram para me fortalecer, porque é difícil a gente enxergar Deus às vezes em alguns momentos, né? Nas dificuldades ou em alguns momentos tristes da nossa vida. Como é que você enxerga isso? Realmente as barreiras elas são enormes e são várias a todo momento. E é lógico que eu já tive vontade de desistir várias vezes, mas isso é muito normal no ser humano. Mas assim, a partir do momento que a gente realmente confia no Senhor, entendeu? Aquilo ali passa, aquele momento ali daquele cansaço, né, da vontade de desistir, ela passa, porque quando realmente você está focada nas coisas do alto, o Espírito Santo de Deus, ele te renova. Aí vai renovando suas forças, vai renovando o seu espírito, vai renovando o seu corpo, e aí você vai passando. Então, assim, eu sempre vivi dessa forma, passando pelos problemas, mas acreditando no Senhor e sendo fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, guiada por Ele, né? E acredito que a gente cresce dessa forma. Claro. Né? Então, não existe bênção sem a gente passar por alguma tribulação, né? Não existe. E às vezes as pessoas, infelizmente, querem tudo muito pronto, a gente está numa sociedade muito imediatista, então, se eu quero isso, eu quero amanhã, não tenho paciência de esperar.
A gente acha que Deus está ali só para nos atender e, na verdade, existe todo um contexto. E Deus está olhando tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Em todos os momentos, nos pequenos detalhes, eu acho que Deus está ali avaliando e vendo tudo direitinho. Com certeza. Bom, vocês não saiam daí, a gente ainda vai ter muita coisa para conversar com a Carla, principalmente no segundo bloco, falando um pouco mais sobre a sua vida. Ela passou por um momento muito difícil na vida dela. E foi quando Deus realmente agiu, e você não pode perder.